E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia aqui para mais uma aula de genética mendeliana, onde nós começamos a ver agora os grupos sanguíneos, a determinação da tipagem sanguínea para o famoso sistema sanguíneo ABO e a determinação genética desse sistema, assim como as implicações de possíveis transfusões. Quando falamos em sistemas de classificação do sangue, nos referimos a um padrão que nos permite agora organizar determinados tipos que os indivíduos apresentam para seu sangue. E isso é importante para a compatibilidade das possíveis transfusões que possam ser realizadas para fins clínicos, para auxiliar pessoas após uma cirurgia, após um acidente, onde há perda de volume sanguíneo e pode-se entrar em choque circulatório. Pois bem, por que é importante então classificarmos o sangue? Que percebemos ao longo da história que quando fazíamos o transporte, a transfusão do sangue de um indivíduo para outro, a fim de ajudar aquele que recebe o sangue, devido a um acidente, devido agora a uma necessidade cirúrgica, algumas vezes a transfusão era bem sucedida, em outras não era. Então, descobrimos, graças aos trabalhos de Landsteiner, que existiam proteínas, moléculas específicas na membrana plasmática dos principais elementos figurados do sangue, das hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. E essas substâncias permitiam que o sangue do doador, quando chegasse no receptor, fosse identificado como um corpo estranho, como um antígeno, e fosse combatido pelo sistema de defesa, criando uma rejeição ao sangue que foi transportado por essa transfusão. Então, precisamos conhecer para verificar a compatibilidade das transfusões. Existem vários sistemas de classificação do sangue, mas aqueles que têm mais importância são o sistema sanguíneo ABO, que falaremos na aula de hoje, e o sistema sanguíneo RH, que vamos mencionar em outra aula. O que é, então, o sistema sanguíneo ABO? É uma classificação, é um padrão de classificação do sangue humano. Mas baseado em quê? Baseado agora, melhorar esse N aqui, que, nossa senhora, essa é a letra do meu filho. A classificação do sangue humano, baseado em quê? De acordo com o quê? De acordo com moléculas de identificação de natureza proteica, de acordo com as proteínas encontradas agora na membrana plasmática das hemácias. Essas proteínas poderão ser levadas de um indivíduo para outro numa transfusão. Eu posso levar de um indivíduo que tem, que consegue produzir naturalmente, para um indivíduo que não tem. Então, essas proteínas poderão ser classificadas como corpos estranhos, como antígenos. Essas proteínas agora também poderão, ao serem levadas de um indivíduo que tem para outro que não tem, causar uma reação imunitária que levará à produção de anticorpos pelo sistema de defesa, pelos glóbulos brancos, que vão atacar essas proteínas, destruindo a membrana plasmática onde elas se encontram, causando a deposição dos fragmentos dessas hemácias destruídas no fundo do vaso sanguíneo, podendo levar agora ao bloqueio do fluxo sanguíneo. Chamamos isso de aglutinação. Então, essas proteínas, quando levadas de um indivíduo para outro, identificadas como corpos estranhos, podem originar, desencadear um processo de aglutinação. Então, chamaríamos essas proteínas também de aglutinogênios. Nós vamos ter pelo sistema sanguíneo ABO dois possíveis antígenos, dois possíveis aglutinogênios, duas possíveis proteínas. Proteínas A e B. Então nós vamos falar em duas proteínas distintas agora, que serão usadas para o padrão de identificação. Você pode ter a proteína A, você pode ter a proteína B,
você pode ter as duas simultaneamente, cuidado, não é uma fusão delas, não é proteína AB. Você pode ter proteína A e B simultaneamente. E existirão indivíduos que não apresentam nenhuma das duas proteínas. Ora, onde essas proteínas serão encontradas, como já mencionamos, e é bom deixar enfatizado, essas proteínas A e B localizam-se na membrana plasmática na plasmalema, né? Das hemácias. Ou ainda conhecidos como eritrócitos. Eritro vermelho, citocélula. Ou simplesmente os glóbulos vermelhos. Então peraí. Voltando aqui ao ponto, quais serão os tipos possíveis para a classificação do sangue? Ou grupos sanguíneos possíveis? Dá na mesma. Nós teremos agora 4 possibilidades. As pessoas poderão ter apenas, aqui, a proteína A, apenas a proteína B, as duas proteínas simultaneamente, ou nenhuma delas. Quem tiver apenas a proteína A em suas hemácias pertencerá ao tipo A, ou grupo A. Quem tiver apenas a outra proteína, com sequência de aminoácidos e estrutura espacial diferente, será pertencente ao tipo B. Quem apresentar as duas proteínas ao mesmo tempo, A e B, será do grupo do tipo AB. E quem não apresentar nenhuma dessas duas proteínas, pertencerá agora ao grupo O. O O, na verdade, foi a letra escolhida, porque lembra o zero, conjunto vazio, a ausência dessas duas. Então, ou você tem uma, ou você tem a outra, ou você tem as duas alternadas na membrana da hemácia, não é a fusão delas, ou você não tem nenhuma delas. Peraí, mas tem alguma diferença? Muito se discute agora, nesse momento, se você tem uma vantagem por ser do grupo A ou vantagem por ser do grupo B? Não. Apesar de alguns estudos agora sobre o coronavírus até mencionar inicialmente que parece que pessoas que pertencem a um tipo sanguíneo têm maior facilidade para ter a infecção do que outro, isso é apenas uma suposição e não foi comprovado. Agora, em termos metabólicos, não há nenhuma diferença. O que há é uma questão evolutiva. Quando você tem essas proteínas, você identifica bem o que pertence ao seu corpo e o que é corpo estranho. Então, isso facilita o trabalho do sistema de defesa. Isso é inquestionável. Agora, se você é de um determinado tipo sanguíneo e tem melhor capacidade para se alimentar de carboidratos, ou pode comer mais proteína, ou pode comer mais lipídio, não há nenhuma comprovação científica disso. Espera aí. Então, quando olhamos agora para as hemácias que podemos encontrar, vamos fazer um esquema desses glóbulos vermelhos, para lembrar agora como seria espacialmente, esquematicamente, a diferença entre essas hemácias. Seria uma diferença apenas na identificação. Hemácias em mamíferos, glóbulos vermelhos, devemos lembrar, são discoides, bicôncavos e anucleados quando adultos. Os eritroblastos jovens da medula óssea vermelha, interior dos ossos longos, são nucleados, mas quando amadurecem, vão sintetizando hemoglobina, pigmento avermelhado proteico no citoplasma, perdem o núcleo para ter mais espaço para o transporte de gases. Por um lado, o transporte será mais eficiente, por outro lado, sem o núcleo, essas células têm uma vida mais limitada, vão durar mais ou menos 120 dias. Então aqui estamos demonstrando
4 hemácias para os tipos sanguíneos. Uma hemácia do tipo A, do tipo B, do tipo AB, do tipo O. Não tem diferença de volume entre elas. Nada disso foi considerado até hoje. Mas qual é a diferença espacial? Se eu olhar agora para uma hemácia do tipo A, é porque ela apresenta na sua membrana plasmática tipo lipoproteica proteínas voltadas para o meio externo de identificação. Então, ao longo da membrana plasmática, nós temos agora a proteína formadora do glicocálix. Uma das várias, né? Que seria a proteína A. Então, quem apresenta esta proteína pertence ao tipo sanguíneo A. Quem apresenta apenas esta proteína, mostrando aqui em amarelo. Mas e quem apresenta outra proteína com outro formato espacial? Vamos dizer agora que eu tenho uma proteína de sequência de aminoácidos diferente e estrutura espacial diferente. Preciso dar outro nome para ela. Vou chamá-la de proteína B. Quem apresenta apenas a proteína B na membrana plasmática de suas hemácias pertence a outro tipo sanguíneo. Agora, tipo B. Vamos deixar aqui indicado. Quem apresenta agora proteína A apenas é do tipo sanguíneo A. Quem apresenta apenas proteína B, demonstrado aqui em cor preta, pertence ao tipo B. Mas existem pessoas que têm as duas proteínas ao mesmo tempo. Cuidado, não é a fusão delas, não é a proteína B. Tem a proteína A alternada com a proteína B. Quem apresenta as duas proteínas simultaneamente tanto A quanto B, pertence ao tipo sanguíneo AB. E quem não possui nenhuma das duas, tem outras proteínas na membrana lipoproteica, mas não tem nem a A nem a B, pertence ao tipo sanguíneo O. Então, quem é do tipo sanguíneo A só tem proteína A nas suas hemácias. Quem é do tipo sanguíneo B só tem a proteína B. Quem é do tipo AB apresenta ambas as proteínas. E quem é do tipo O, conjunto vazio, zero, não possui nenhuma das duas, nem a A nem a B. Ora, já sabemos da aula de ácidos nucleicos e genética molecular. Proteínas são sequências de aminoácidos determinadas por sequências de nucleotídeos do DNA. Como é que nós chamamos essa sequência de nucleotídeos? Genes. Então, quais seriam, ao estudarmos a genética, por isso que a gente vê sistema sanguíneo na aula de genética mendeliana, quais seriam agora os genes responsáveis por essa determinação? Quando observamos a genética do sistema sanguíneo ABO, notamos que existem 3 genes possíveis, 3 genes alelos, o que permite categorizar o sistema sanguíneo ABO como um caso de polialelia, de alelos múltiplos. Então, nós temos 3 genes possíveis, 3 genes alelos para o sistema sanguíneo ABO. Mas lembrando da primeira lei de Mendel, que é válida apenas, vou achar aqui um pouquinho, apenas 2 genes podem ser encontrados no indivíduo. Apenas um par de genes é determinante do fenótipo agora pelo princípio mendeliano, que um gene veio de origem paterna e outro veio de origem materna. Então existem 3 na natureza, mas o indivíduo só poderá ter 2 dentre esses 3. Quais são esses 3 genes possíveis? Nós teremos I, Isão, como alguns falam, índice A, I, Isão, índice B, e Izinho.
O que eles vão determinar? Não são sequências de nucleotídeos do DNA? Vão determinar síntese proteica, síntese de proteínas. Ora, isão A determina a síntese da proteína A. Então, podemos dizer que isão A codifica, determina a produção da proteína A, ou antígeno A, ou aglutinogênio A, como queiram. Isão B é uma outra sequência de DNA que determina uma outra proteína, chamada B. Então, isão B codifica a produção, a síntese da proteína diferente, da proteína B. E isinho? Isinho é uma sequência de DNA não transcricional. Isinho é inativo, não determina nenhuma dessas proteínas. Opa! Peraí. Aqui determina A, aqui determina B e aqui é inativo. Ora, os indivíduos terão dois desses genes. Se o indivíduo for isão A, homozigoto, tiver genes iguais no par, só vai ter receita proteína A, claro que ele vai ser do grupo A. Se ele tiver isão B e isão zigoto, só vai produzir proteína B, claro que ele vai ser do grupo B. Se ele tiver isinho, não produz nenhuma dessas proteínas, vai ser do grupo O. Mas e quando ele for heterozigoto? E quando o par tiver genes diferentes? Quando ele for isão A, isinho, ou isão B, isinho, ou isão A, isão B. E aí? Quem manifesta? Quando trabalhamos com alelos múltiplos, temos sempre que ter em mente a ordem de dominância entre os alelos. Então aqui, como já mencionamos, temos 3 genes alelos. Isão A, isão B e isinho. Ora, qual é a ordem de dominância entre estes genes? Para a gente entender agora quem manifesta em dose única, quem vai atuar como dominante, e quem só vai funcionar quando está em dose dupla, quem vai atuar como recessivo. O que nós observamos? Tanto isão A quanto isão B conseguem funcionar em dose única. Ambos funcionam quando presentes em dose única. Então, ambos são dominantes. Então, aqui é um caso de codominância entre os alelos. Por isso, colocamos um sinal de igual. Agora, entre estes alelos e isinho, eles funcionam em dose única. Isinho só vai manifestar fenotipicamente determinando o tipo O quando tiver em dose dupla. Então, relativamente, isinho seria recessivo em comparação com esses dois. Então, deixamos aqui um sinal de maior. Então, entre isão A e isão B, nós temos codominância, mas ambos são dominantes, funcionam em dose única, enquanto o isinho só determina a manifestação fenotípica, o O, quando está em dose dupla. Com isso em mente, podemos fazer um quadro comparativo entre os diferentes tipos sanguíneos. Neste quadro comparativo, que é importante que você, aluno, está pensando no vestibular agora, possa montar esse quadro rapidamente no cantinho da prova, preciso agora saber, para cada grupo, para cada tipo sanguíneo, A, B e O, qual antígeno ou aglutinogênio ele pode apresentar, qual anticorpo ou aglutinina seu sistema de defesa pode produzir e os genótipos típicos de cada um. Aqui vem um macete interessante. Quando eu falo sobre antígeno ou aglutinogênio, eu estou me referindo a quê? As proteínas que podem ser produzidas e encontradas na membrana plasmática das hemácias. Essas proteínas, se forem levadas de um indivíduo para outro numa transfusão, poderão ser reconhecidas como antígeno, se houver incompatibilidade, e levar à aglutinação. São aglutinogênios. Beleza. Agora, essas proteínas ficam aonde? Nas hemácias. Anticorpos são enzimas de defesa produzidas agora quando algo estranho nos invade. Devemos lembrar que os anticorpos não estão nas hemácias. Os anticorpos são produzidos pelos glóbulos brancos e lançados no
plasma, a parte líquida do sangue. Então, peraí, quem é do tipo A? Tipo sanguíneo A. Assim é chamado porque tem naturalmente a proteína A, que será chamada de antígeno A quando for levada na transfusão para outro indivíduo. Quem é do tipo sanguíneo B é porque apresenta a proteína B. Quem é do tipo AB é porque tem proteína A e B simultaneamente. Atenção com isso. Ele tem as duas, não é a fusão delas. Não é proteína AB. Ele tem A e B. Quem é do grupo O, cuidado, não existe proteína O, pelo amor de Deus. Ele não tem nenhuma destas duas. Deixa aqui um traço, inexistente. A gente tem que pensar na lógica agora imunitária. Anticorpos servem para defender o organismo contra aquilo que é estranho. Se você é do grupo A, você tem naturalmente a proteína A. Que tipo de anticorpo você vai produzir? Anti-A? Você vai combater você mesmo? Não. Você vai combater aquilo que é estranho, aquilo que você não é capaz de produzir, aquilo que não é natural do seu corpo. Quem é do tipo A tem proteína A naturalmente, então que anticorpo que ele vai produzir? Contra aquilo que ele não tem, contra B. Então, quem é do grupo A tem o potencial para produzir anticorpo anti-B. Quem é do tipo B tem naturalmente a proteína B, terá a capacidade de produzir anticorpos anti-A, contra aquilo que é estranho para ele. Quem é do AB tem A e tem B. Ele vai produzir anti-A? Não, ele tem naturalmente o A. Ele vai produzir anti-B? Também não, ele tem naturalmente o B. Então ele não produz nenhum destes dois anticorpos. Cuidado, o sistema imune dele funciona. Já vi aluno chegar para mim e falar, nossa, ele não tem sistema de defesa. Não é isso que eu falei. Ele não tem os anticorpos, a capacidade de produzir os anticorpos anti-A ou anti-B. Ele não tem nenhum desses dois. Não quer dizer que ele não tem anticorpo nenhum, ele vai produzir outros anticorpos. E quem é do grupo O? Não tem nenhuma dessas duas proteínas. Se eu trago para uma pessoa O, um receptor O, proteína A, sangue tipo A, eu vou identificar isso como estranho e vou produzir anticorpo anti-A. E se eu trouxer sangue B para essa pessoa O que está precisando de sangue? Eu vou trazer proteína B com essas hemácias e a pessoa O não tem proteína B. Ela vai identificar isso como estranho e vai atacar, produzindo anticorpos anti-B. Então, quem é do tipo O tem capacidade de produzir tanto anticorpo anti-A quanto anticorpo anti-B. Ora, o AB não tem nenhum dos dois anticorpos aqui desse sistema, quer dizer que ele pode receber qualquer sangue, que ele não vai rejeitar nada. Veremos que é por isso que o AB será chamado de receptor universal, que ele pode receber de todo mundo. Ele não vai ter agora, ele não vai identificar ninguém como estranho. Agora, quem é do grupo O, as hemácias O não tem nenhuma proteína para ser reconhecido como estranho, nenhum antígeno. Então você pode levar hemácias O para todo mundo, que elas não vão ser rejeitadas. Por não apresentar proteínas que possam ser reconhecidas como antígenos, as hemácias O permitem classificar o tipo sanguíneo O como doador universal. A gente vai já falar um pouco mais disso. Quais seriam as combinações genotípicas agora para cada tipo? Quem é do grupo A tem que apresentar o gene ISão A. Ou apresenta em homozigose, ISão A, ou em heterozigose agora, ISão A, Izinho. O Isão manifesta em dose única, o ISão A, só vai ser do tipo sanguíneo A. Para ser do grupo B, tem que ter o gene ISão B. Pode ser em dose dupla, homozigoto, ISão B, mas também pode ser heterozigoto agora. Isão B, Izinho. Para o indivíduo ser do tipo sanguíneo AB, ele tem que apresentar agora tanto a proteína A quanto a proteína B. Então ele precisa ter os dois genes. Só tem um genótipo possível. Obrigatoriamente ele é Isão A, Isão B. E quem é do grupo O? Não pode ter nem o gene Isão A, nem o gene Isão B. Só tem uma possibilidade. Homozigoto, Izinho. Então, exercícios de heredogramas que envolvem o sistema sanguíneo ABO, por onde você começa? Quem que você tem certeza do genótipo? O AB, obrigatoriamente é Isão A, Isão B, e o O, obrigatoriamente é Izinho. Com isso em mente, a gente pode estabelecer
o parâmetro da compatibilidade das transfusões para o sistema sanguíneo ABO. Esse quadro de transfusões que eu vou mostrar agora, não adianta você decorar. Tem que aprender a montar ele rapidamente no cantinho da prova. E é super simples. Qual é a lógica? Eu estou no hospital precisando de sangue para um acidente na cirurgia. Vou até o hemocentro. Qual é a preferência que eu devo dar? O mesmo tipo sanguíneo do indivíduo para não ter rejeição. Eu não quero que o sangue do doador leve um antígeno para o receptor, pois senão o receptor vai produzir anticorpos e combater esse sangue deveria ajudá-lo. Eu tenho que evitar o contato de antígeno do doador com anticorpo do receptor. Então eu tenho que buscar inicialmente transfusão primária, mesmo tipo sanguíneo. Então quem é do grupo A deve receber A. Quem é agora do grupo B deve receber de B. Quem é do O deve receber de O. E quem é do AB deve receber de AB. Então, primeira coisa, transfusão dentro do mesmo grupo. Agora, entre grupos diferentes, o que a gente tem que lembrar? Não pode ter encontro de antígeno do doador com anticorpo. Então, peraí. Quem é O pode doar para A? Pode, porque as hemácias O não apresentam nenhuma proteína agora e será reconhecida como estranha. Lembra que a hemácia O não tem antígenos, nem A nem B? Então, O pode doar para A. Opa, saiu aqui, um pouquinho fora da posição, mil perdões. O pode doar para A. O pode doar para B. O pode doar para B. Lembra que eu falei agora há pouco? O O, por não apresentar antígenos em suas hemácias, poderá doar para todos os tipos. Por isso que ele é chamado doador universal. Mas em contrapartida, enquanto o O pode doar para todos, ele só pode receber dele. Então, se você é do tipo sanguíneo O, é bom para os outros, você pode doar para todos, mas você só pode receber de O. Agora, vamos pensar. Do A pode doar para O? Não, porque o A vai ter proteína A. Quando chegar no O, não tem, ele vai produzir anticorpo anti-A. Então o O só pode receber dele mesmo. A pode doar para AB? Pode. Que aqui tem proteína A, lá também tem. AB não pode doar para A, porque o AB vai ter proteína B, quando chegar no indivíduo A, ele vai identificar como estranho e vai combater. Espera aí, o AB ele tem as duas proteínas, então ele pode receber, na verdade, de todo mundo. O AB, como tem as duas proteínas naturalmente, ele é chamado de receptor universal, já que ele tem as duas proteínas que seriam chamadas de antígenos, ele não vai produzir anticorpos contra elas. Então a gente pode deixar isso enfatizado para vocês não esquecerem sobre o indivíduo O, sobre o indivíduo AB. O que merece destaque? O, sangue O, pode ser levado para qualquer um dos tipos sanguíneos. O é doador universal. Por quê? Porque não possui antígenos em suas hemácias. E o AB, como ele tem naturalmente as proteínas que seriam antígenos, ele pode agora receber de todo mundo. Então ele é receptor universal. Já que ele tem naturalmente as duas proteínas, A e B, ele não produzirá anticorpos contra elas. Então a gente fala que o O pode receber de todo mundo, pode doar para todo mundo, perdão, porque ele não possui antígenos em suas hemácias. E o AB pode receber de todos, porque ele não possuirá anticorpos em seu plasma, nem o anti-A nem o anti-B. Aqui não tem anticorpo nenhum, pelo amor de Deus. Ele não tem nem o anti-A nem o anti-B em seu plasma, porque ele já tem essas proteínas naturalmente, ele não vai estranhar nada. Tudo bem? E aí, como é que eu determino agora o tipo sanguíneo de um indivíduo? Que é o último ponto que a gente tem. Como é que se faz agora a tipagem sanguínea de um indivíduo?
Um teste que tem que ser feito rapidamente. Eu posso ter agora, por causa de um acidente, uma pessoa que chegou no hospital e precisa de sangue, eu tenho que descobrir rapidamente o tipo sanguíneo dela, caso ela não tenha uma identificação, uma dog tag, uma carteira de motorista agora com tipo sanguíneo. Como é que eu faço? Pense nesse retângulo aqui azul como uma lâmina de microscópio. Eu vou pegar o sangue do paciente e vou gotejar aqui, vou colocar 2 gotas. Uma na esquerda e outra na direita. Por que 2 gotas? Porque eu tenho que fazer o teste para 2 proteínas desse sistema. Proteína A e proteína B. Então, na gota da esquerda, eu vou testar se tem a proteína A. E na gota da direita, eu vou testar se tem a proteína B. Mas como? Eu vou olhar no microscópio? Não, a proteína é muito pequena, eu não consigo enxergá-la. Eu vou lançar sobre cada gota uma solução concentrada de anticorpos, um soro. Então, aqui, na gota da esquerda, olhem esta coluna, eu vou lançar o soro contendo anticorpos anti-A. E na gota da direita, o soro contendo anticorpos anti-B. Se eu pegar um paciente agora, lanço na gota da esquerda o anti-A sobre o sangue. E aí, esse sangue não sofre alteração. Lancei os anticorpos sobre a gota de sangue e ela continua vermelho vivo, vermelho vinho agora, sem alteração. O que isso significa? Não houve reação de aglutinação. Os anticorpos não destruíram as hemácias porque não encontraram a proteína específica ali. Eu joguei o anti-A. O anti-A não é específico para a proteína A? Se não aconteceu nada, então a gente coloca o sinal de menos, não houve aglutinação, quer dizer que não existe a proteína A nesse sangue. O anti-A não fez nada, não houve reação. Agora, e se eu jogar o anti-B, atenção, estou lançando o anti-B sobre o sangue. Em instantes, a gota, que era homogênea vermelho-vinho, fica parecida com aglomerados no fundo da lâmina. Esses aglomerados são aglutinações de fragmentos de hemácias destruídas. Opa! Como assim hemácia destruída? Por que hemácia foi destruída? Que o anti-B encontrou a proteína B, destruiu a membrana, onde estava a proteína nas hemácias, as hemácias foram destruídas e seus fragmentos depositaram no fundo por densidade. Ora, houve aglutinação. Sinal de mais. Então, sinal de menos indica ausência de aglutinação. Sinal de mais indica ocorrência da aglutinação. Qual o tipo sanguíneo desse indivíduo? Cuidado, não estou dizendo que aqui, nesse primeiro paciente, tem o anti-A ou tem o anti-B. Não, eu lancei o anti-A sobre a amostra. O anti-A que eu lancei não fez nada, quer dizer que ele não encontrou a proteína A. Não tem proteína A aqui. O anti-B que eu lancei aqui destruiu as hemácias, porque ele encontrou a proteína B. Quem tem proteína B e não tem proteína A pertence ao tipo B. O paciente 2, vamos supor agora, que é um outro caso, lanço a mesma coisa, anti-A na gota da esquerda, soro anti-B na gota da direita. Agora eu vou ter o seguinte, o efeito contrário. O anti-A destrói as hemácias e aí você vê um aglomerado vermelho no fundo da lâmina. Fica parecendo uma gota de água e as hemácias destruídas no fundo da lâmina. Houve aglutinação. Por quê? Porque o anti-A encontrou a proteína A e a destruiu. E destruiu assim a membrana plasmática das hemácias. Consequentemente, houve aglutinação. Então tem proteína A aqui. No paciente, na outra gota de sangue do paciente 2, mesmo paciente, joguei o anti-B, mesmo paciente, e não aconteceu nada. O sangue continuou vermelho vinho, vermelho escuro. Espera aí. Então não houve alteração? Não. Isso quer dizer que o anti-B não encontrou a proteína B. Não houve aglutinação. Sinal de menos. Essa pessoa, então, esse paciente 2, ele tem proteína A, porque o anti-B destruiu as hemácias, e o anti-B é específico para a proteína A. Mas não tem proteína B, porque o anti-B não fez nada.
quem tem proteína A e não tem proteína B, pertence ao tipo sanguíneo A. Vamos supor que eu tenho um terceiro paciente, onde eu joguei o anti-A e aglutinou. O anti-A destruiu as hemácias, porque ele encontrou a proteína A. E o anti-B também destruiu as hemácias. Quer dizer que também encontrou a proteína B nas hemácias. Então, as mesmas hemácias têm a proteína A e têm a proteína B. Então, aqui, ó, houve aglutinação. Cuidado, esse sinal de mais não quer dizer que tem anti-A ou anti-B. Quer dizer que o anti-A reagiu. Quer dizer que o anti-B reagiu. Quando que eles reagem? Não são anticorpos específicos? Quando encontram os respectivos antígenos, as proteínas. Então, o anti-A destruiu as hemácias porque encontrou proteína A. O anti-B destruiu as hemácias porque encontrou proteína B. Quem tem as duas proteínas simultaneamente pertence ao tipo sanguíneo AB. E vamos dizer que eu tenho um quarto paciente, onde eu lancei o anti-A na gota da esquerda e não aconteceu nada. Não houve aglutinação. A gota de sangue continuou vermelho vinho, vermelho escuro. Quer dizer que o anti-A não encontrou a proteína A nesse paciente. Mesmo paciente agora, eu joguei o anti-B em outra gota de sangue, também não fez nada. Quer dizer que o anti-B não encontrou a proteína B aqui. Não houve aglutinação em nenhum dos dois casos. Então você tem aqui sinal de menos. Opa, pego aqui um pouquinho torto. Aí. Não houve aglutinação quando eu joguei o anti-A. Não houve aglutinação quando eu joguei o anti-B. Quer dizer que não tem proteína A aqui e também não tem proteína B. Quem não apresenta nenhuma das duas proteínas pertence ao tipo sanguíneo O. Vocês verão em vestibulares exercícios que trazem tanto o desenho das lâminas quanto o símbolo mais e menos. E aí vocês confundem. Ah, eu estou falando que tem o anti-A ou que tem o anti-B? Não, eu estou falando que o anti-B reagiu ou que não reagiu. Que o anti-A reagiu ou que não reagiu. Então, sinal de mais indica ocorrência de reação. Houve aglutinação, o anticorpo encontrou o substrato específico, a proteína que ele se encaixa, chave fechadura, e destruiu. Houve aglutinação, quer dizer que a proteína está lá. O anti-B destruiu, quer dizer que ele encontrou proteína B. O anti-A aglutinou, quer dizer que encontrou proteína A. Se não houve reação, quer dizer que os anticorpos não encontraram as proteínas específicas. Não houve aglutinação. Então, o sinal de menos indica a ausência daquela proteína, aquelas hemácias. Isso permite a determinação do tipo sanguíneo para o sistema BO. Tudo bem? Beleza, galerinha? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado para todos. Um grande abraço e até mais.